Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, uma proposta um pouco diferente, eu queria falar de algumas coisas interessantes que eu acabei encontrando enquanto eu navegava pela essa incrível rede social chamada YouTube. E basicamente no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma história muito interessante que me chamou bastante atenção, que tem soco na cara, chute no estômago, dedada no olho e tudo mais que uma boa obra de ação precisa. E no caso eu estou falando que é o Execution, que eu com certeza falei completamente errado, mas que bom, é a obra que será analisada neste vídeo aqui. Então rapaziada, vamos dar uma olhada nessa história tão interessante. E se assim como eu, você gostou da ideia do vídeo, vou lhe pedir encarecidamente que se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo, se possível se torne membro, assim você vai estar ajudando demais o canal e também vai permitir que a gente consiga trazer conteúdo de mais qualidade para você. Sem mais enrolação, vamos do início. Bom, então Execution já começa daquele jeitinho que a gente gosta, de história boa, com pancadaria, soco na cara e dedo no estômago, onde a gente vê o nosso querido personagem, que não sabemos que é o nosso protagonista. Here I come. Claramente é um personagem muito diferente, né? Que nunca apareceu com cabelos pretos e olhos castanhos. Nunca vi isso em nenhuma série que eu já li. Mas tudo bem, continuando. Nós vemos esse querido personagem metendo um sarrafo na cara do Killua da Deep Web, enquanto ele ri alegremente. Logo nos mostrado o estrago que foi feito em meio a esse combate, com vários guerreiros caídos ao chão, com suas armas jogadas e seus corpos esparramados. Enquanto isso, nosso querido Killua da 25 de março continua falando como o guerreiro que enfrentou ele é diferente, como esse cara que derrotou ele é especial, que ele não é igual a todo mundo. Enquanto a cena se foca é mostrada a expressão de raiva do nosso querido protagonista, que é contrastada pelo sorriso maléfico do inimigo que ele acabou de vencer. Enquanto o grandioso Satoru Gojo, depois da cirurgia de plástica, continua pedindo para que esse herói mate ele, pois ele é especial, ele é diferente dos outros, enquanto o protagonista fala que não, que ele não é o cara que vai fazer isso, que na realidade ele vai entregar este criminoso à justiça, pois ele fez uma promessa à equipe dele e ele não pode descumprir. E é óbvio que, como tá na cara, isso com certeza não deu certo de forma alguma, pois logo embaixo o nosso narrador vem nos dizendo o seguinte: até hoje eu ainda me arrependo. Então significa que talvez não tenha funcionado tão bem assim. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado, porque é burro, psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Após isso, nos mostrada a faixa com o nome da obra, que no caso aqui é o Execution. Após tudo isso, nos mostrado o Luiz Bach conversando e falando sobre as notícias da captura do grande criminoso, que no caso se chama Siguang Wang, e eu não sei falar e provavelmente invoquei 6 monstros vindo diretamente do submundo, mas tudo bem, que no caso é um grande vilão extremamente poderoso e perigoso, que foi condenado à pena de morte. E para que evitassem que ele fugisse, colocaram alguns dispositivos que suprimiam seu poder. Mas pela cara do meliante, isso não me parece algo muito bom, não me parece uma boa ideia. E para terem certeza que esse sem vergonha não vai fugir, onde eles colocaram, claramente, na maior prisão de super vilões que poderia existir. Então o nosso querido Killua, depois do atropelamento, se encontra no 5º andar, no subsolo, da grande, a incrível, a majestosa prisão Oculus. Poderia ter um nome um pouco mais impactante, mas isso aí deixa pra outra hora. Após isso é nos mostrado que quem estava assistindo o programa era o nosso querido protagonista, que enquanto ele está assistindo a TV, acaba vendo mais uma notícia sobre a morte de vários companheiros de batalha que participaram da luta contra o vilão. Personagens muito importantíssimos, cheios de profundidade, como a mina de cabelo roxo, o monge careca, a mina de cabelo amarelo, o Zé do bigodinho, e o cosplay de Ed Gordo. Enquanto é mostrado o nosso grande grupo de super-heróis, é também avisado que o funeral deles aconteceria aquela mesma noite. Depois disso a cena é cortada e é nos mostrado o nosso querido Batman sem capa, mas com chifre, ali no seu momento triste, carregando a mágoa de ter perdido seus companheiros, enquanto ele é interrompido pelo desligar da televisão de forma inesperada por alguém que lhe fala o seguinte: Genkyu, você ainda está se recuperando, deveria estar deitado, não vendo TV.
E assim é nos apresentado um clone do protagonista chamado Inspetor da Prisão de Roculus, Ganhon-Seo, com uma estrela. Qual a voz do narrador, interpretada pelo protagonista, logo nos explica que este é o irmão do protagonista, Gang-Seo, e que ele é um agente penitenciário da prisão de Roculus. Que dualidade, hein, meus camaradinhas? Um é um grande herói e o outro é um agente penitenciário. E se ia ser tipo você ser o Superman e o seu irmão ser o detetive de Smallville? O nosso protagonista, então, nesse momento trevoso, revela pro seu irmão o seguinte: Geikyu, sabe de uma coisa? Eu deveria ter matado Hangyo eu mesmo. E assim, não querendo ser um pouco babaca, mas eu acho que depois dele ter matado todo mundo, eu acho que não era uma boa ideia ter deixado ele vivo, né? Mas tudo certo. A qual o irmão do protagonista logo fala: Genkyu, você fez uma promessa pros seus companheiros? Então a cena é cortada e nos mostrado no passado um pouco antes da luta, onde a famigerada personagem de cabelo loiro fala o seguinte: heróis salvam pessoas, nosso trabalho não é matar, então não devemos matar ninguém, mesmo que seja um vilão terrível. Criminosos também são pessoas, então eles têm o direito de serem julgados. E para contrastar essa frase um pouco intrigante, o nosso querido Prota já manda na lata. Isso é bem legal. Mas e se formos mortos? Meu camarada, acho que você previu algumas coisas. E dando um migué e um 360, em vez de responder a porcaria da pergunta do protagonista, o que a personagem de cabelo loiro fala? Não. Ó, nos prometa que não vai matar ninguém. Fica de boa aí, irmão. Senta aí, fica tranquilo, cara. E lembrando, se você, assim como é fã desse canal, você sabe que personagem de cabelo loiro feminino e maluco de cabelo castanho, protagonista, não é algo que acaba muito bem. Normalmente acaba com alguém mentindo aí e alguém sendo traído. Não vou falar mais nada. Mas, após essa promessa de churumelas, ele acaba aceitando. Enquanto ele tá conversando com o irmão dele, ele fala que realmente ele aceitou aquilo ali naquele momento, mas que talvez não fosse a melhor opção. Será? A qual o irmão dele, como um grande sábio, já manda na lata: ó, só a lei pode condenar as pessoas. Fica tranquilo. O cara bagaçou metade da cidade, matou meio mundo, arrancou a vida de uns 30 super-heróis aí, matou 5 negros que era do seu grupo, mas tá tudo suave, irmão, tá suave. Fica tranquilo que eu, o guarda de nível 1, resolvo essa parada. Pode ficar tranquilo. Então o irmão do protagonista já manda aquele papinho: ó, quem executa as leis e faz com que as coisas aconteçam são pessoas como eu, agentes. Somos nós que temos que executar, quem tem que ser executado. Já vou te mandar aqui passar o papo, que é o seguinte, ó, meu irmão, não era pra mim estar te contando isso, mas já que você tá aí na bad, eu vou te contar. Essa informação aqui é muito sigilosa, mas vamos lá. Sabe o Killua Made in China? Então, ele vai ser executado semana que vem. E eu vou estar lá naquela hora, no meio da execução, cara. Pode ficar tranquilo, confia no pai. Ó, irmãozinho, fica de boa aí. Sei que tu é super-herói, você fez o seu trabalho, pode ficar tranquilo. Joga no peito que o pai é atacante. Deixa o resto por os agentes penitenciários. Vamos lá, vamos nos despedir dos seus companheiros e parar com essa choradeira. Então a cena cortada é nos mostrado ali um momento bonitinho, com homenagem pra todo mundo. E é nos mostrado que foi uma grande comoção pelo falecimento desses super-heróis. Uma semana depois, no dia da execução Kakashi com nanismo, o narrador já manda na lata: meu irmão foi morto. Nossa. Parece que toda a confiança não vem no pai, deixa comigo, que eu sou agente da lei, a gente é lei aqui, a gente executa, que tem que ser executado, pelo visto saiu pela culatra, né, meu camarada? E continua, é nos dito o seguinte: o criminoso que deveria ser punido pela lei sobreviveu. Quem diria? Nossa senhora, o cara tava numa tranquilidade que parecia que o cara tava passeando no meio do parque. Então eu acho que ser morto não me parecia algo muito preocupador pra esse personagem. Enquanto o irmão do protagonista foi de arrasta pra cima. Enquanto isso, nosso querido Bruce Wayne está lamentando a morte do seu irmão. Ele acaba sendo visitado por uma loira que não é que morreu, pois essa tem olhos vermelhos, aquela lá tinha olhos verdes, então lembre-se desse detalhe. Que se apresenta sendo a diretora da prisão Roculus, tendo 2 estrelas. O nome dela é Seiyujon. Ela, assim como um bom testemunho de Jeová, logo pergunta pra ele se ele tem 1 minuto pra conversar, a qual o Prota já manda aquele olhar audacioso, enquanto recebe um tablet com uma filmagem muito interessante. Ele se pergunta que porcaria é aquela ali,
A qual a mulher simplesmente lhe responde dizendo que aquele vídeo era nada mais nada menos do que a filmagem do que aconteceu naquele dia, como foi a execução do maluco que acabou sendo preso. A cena cortada nos mostra nosso querido Emo de 16 anos sendo carregado por uma tropa de soldados, enquanto ele chama o irmão do protagonista, perguntando pra ele se ele seria o irmão do herói que acabou vencendo ele e prendendo. E o cara, de forma inescrupulosa, já joga na cara do irmão do protagonista dizendo: ah, mas você não tem nenhum superpoder, não é? Por isso que você é um agente. Quem é o mais velho, você ou ele? É óbvio que se não tivesse mais ninguém ali, esse cara tomaria um belo tapa na cara. E por isso o nosso irmão do protagonista fecha a cara e não diz absolutamente nada pro maluco de cabelo branco. Algo que com certeza eu digo pra você aderir na sua vida. Se algum dia você encontrar um emo de cabelo branco, olhos azuis e roupa branca, não é o L do Paraguai, mas sim um lunático que provavelmente saiu de algum hospício. Mas como o nosso querido vilão, além de ser ruim, ele é chato pra dedéu, ele continua insistindo pra conversar com o cara, perguntando pra ele como que ele se sente quando ele mata alguém, já que o papel dele é de executor. E finalmente ele consegue ter uma reação do irmão do protagonista, que se pergunta o que carambas ele tá falando. A qual o vilãozinho de meia tigela continua falando, como o trabalho dele é executor, provavelmente ele já matou várias pessoas, e se isso não pesa na consciência dele. O vilão continua insistindo, perguntando qual é a sensação de matar alguém. Então o Killua de Chernobyl, vendo que o irmão do protagonista não falava nada, ele logo responde por si mesmo dizendo: eu sinto que é muito fácil, como uma bolha de sabão. A qual o colorido Prota, após ouvir isso, responde: eu não. Eu luto contra uma horrível sensação de culpa até quando eu preciso executar escórias como você. Mesmo que tudo que eu preciso fazer é pressionar um botão. Esse trampo aí, rapaz, esse trampo me parece algo bom. Então nos mostrado um pouco mais sobre as dificuldades mentais que o irmão do protagonista passa, tendo constantes pesadelos. Em um deles ele vê um homem acorrentado dizendo que ele é um assassino assim como eles, que não há nada que o diferencie dos monstros que ele mata. Enquanto o irmão do protagonista continua falando que os prisioneiros que ele executa o atormentam em seus sonhos. O Todoroki 100% gelo então começa a falar: ah, antes de começar a execução do prisioneiro Swang Hang, você tem uma última palavra? Então, quem é o mais velho entre você e o seu irmão? Após a insistência degeneradamente chata do nosso vilãozinho, eles finalmente vão executar o Kaneki do Paraguai. 3, 2, 1. E o botão da morte é finalmente executado. E o resultado é um grande apagão, porque o vídeo acaba aí. O protagonista fica sem entender nada, porque putz grila, você faz toda essa preparação, você mostra até os pensamentos do irmão dele, você mostra coisas que é impossível a gente ver, você mostra os pesadelos do cara, você mostra todo um background ali, você mostra o cara apertando o dedinho e você apaga na melhor hora? Que maldade é essa? A loira de olhos vermelhos então responde pro protagonista dizendo: bem, no momento da execução, a energia da Reculus caiu, foi um blackout. Pô, putz grila, tá parecendo prisão brasileira. É um bagulho de 5 andares, é um treco com, sei lá, 1 milhão de quilômetros, é um negócio mega qualificado e não tem ninguém pra pagar a conta de luz e não tem a porcaria de um gerador pra quando isso acontecer, cara. É óbvio. E ia dar ruim, cara. Chamaram o cara que controla a eletricidade, foram executar o Killua e os caras não vieram preparados pra enfrentar a energia elétrica. Pô, aí os caras me quebram. Então a cena corta de novo, é nos mostrar os policiais que estavam lá dentro, se perguntando: ah, foi um blackout? Não, foi a conta de luz que vocês esqueceram de pagar, né? E o prisioneiro? Ah, o que você acha? Então o narrador explica pra gente que devido a um pen não identificado, que era um objeto ali que ele estava escondendo, ele conseguiu usar isso para não ser morto na hora da execução. Enquanto o nosso Coringa, de cabelo branco e olhos azuis e pele clara, fica rindo, cara, um lunático, dizendo: só ele pode me matar. O player 2 do Prota então começa a dizer: pô, pro chão. Mas irmão, eu acho que ele não vai te escutar, cara. Ele literalmente lança uma rajada, destrói tudo em volta. E que além de ter escapado, agora o prisioneiro tá sem nenhum dispositivo que reduza suas habilidades de poder. Então, nós já entendemos que deu ruim. Então, para celebrar esse grande momento de destruição, o vilão simplesmente aparece do lado do guardinha, mandando um: oi, meu chapa. E então, o antissaudável guarda agora fica com a cara do Jojo do Pix. E bum, a pobre cabeça do homem vira um balão. Enquanto o vilão
vagarosamente se aproxima do irmão do protagonista, enquanto diz: sabe o que eu acho? Acho que você é o irmão mais velho. Estou certo? Então, antes de morrer, o nosso querido prota de baixo orçamento já tenta lançar ali um cacetete que com certeza não vai dar certo, só pra ter o seu braço estraçalhado, enquanto ele vê a carta rara do Yu-Gi-Oh! O maluco branco de olhos azuis dizendo: eu te acertei, não é? Então o irmão mais velho finalmente, com as suas últimas forças, se levanta, dizendo que aquele monstro merecia ser punido e a justiça seria feita. Mas antes que ele pudesse ir muito adiante no seu discurso, rapaz, o bicho virou uma bexiga e bum! Sobrando só o boné, que claramente é de altíssima qualidade. E por fim, com um quadro muito bonito, é nos mostrar nosso querido louco de pedra em um dos seus momentos de devaneio. O prota, em choque, como qualquer um ficaria, acaba ainda recebendo uma notícia ainda melhor para alegrar o dia, que é a seguinte: esse ataque na prisão não só liberou um maluco, um lunático louco da cabeça, como liberou cada prisioneiro de cada um dos 5 andares. Olha que coisa boa. E eles não só foram liberados, mas agora eles estão de boas, sem nenhum dispositivo para suprimir suas habilidades. Meu irmão, no mínimo, se eu tô numa prisão com 300 negros, com 400 poderes, eu coloco os malucos lá mais forte que tem, irmão. Como é que você me deixa um bando de NPC pra derrotar os malucos mega poderosos? Os caras nunca pensaram que isso poderia acontecer. Por que só tem um dispositivo de inibição de poder? Porque os caras não tem trocentos dispositivos. O bagulho funciona carregado na tomada pra dar um curto elétrico e os caras não poder mais usar? Pelo amor de Deus, parece prisão do Brasil, irmão. E agora sobra pra quem? Sobra pro prota, né? E por que eu digo que sobra pro prota? Porque a nossa querida Mary Jane do Paraguai começa a falar: olha, sabe, então, assim, que deu merda, acabou, deu tudo errado, deu. Mas até a gente tem uma notícia boa. Ó, pensa pelo lado positivo, os caras não escaparam de lá. A gente conseguiu selar antes dos caras escapar. Só tem um probleminha: a maior parte dos caras que tá lá tá preso ainda. Os nossos guardas, os nossos oficiais são tudo lá. E assim, meio que é complicado, porque... e agora? Então prota razoavelmente pensa: cara, quem que lançou esse ataque aí? O que a mulher simplesmente olha pra cara dele e não fala nada. Só manda aquela velha desculpinha de político dizendo: não, nós tá vendo, tá tudo sendo averiguado, pode ficar tranquilo, fica de boa. Ainda não chegamos em nenhum lugar, mas a gente vai chegar. Já mandando o 360, é a segunda vez que esse cara é enrolado por uma loira, que ela já manda assim: ó, herói Genksu, me desculpa aí perguntar isso aí no funeral do teu irmão, que foi agora há pouco, mas você pode fazer um favor de resolver o BO que nós criamos aí? Você poderia ir lá na prisão e suprimir a rebelião que tá acontecendo lá? E nosso querido protagonista, sendo um carente do caramba, já que perdeu a equipe, perdeu o irmão, perdeu provavelmente o trabalho, ele já manda: é claro, com certeza, mas com uma condição. Então o narrador já dá aquele chute de trivela e já entra no meio da conversa dizendo o seguinte: ó, meus companheiros me disseram, heróis salvam pessoas e não devemos matar. Enquanto isso, uma cena praticamente de guerra acontecendo, mas tudo bem. O monólogo continua, enquanto os portões são abertos, dizendo o seguinte: meu irmão, que era um agente penitenciário, dizia que só a lei pode condenar as pessoas. Enquanto isso, só os galãs da revista Capricho observam atentamente a porta sendo aberta e a sua liberdade chegando. Mas o narrador continua: a pessoa que executa a sentença são os executores. Antes mesmo que essa frase fosse terminada, só neguinho saindo voando, enquanto os caras se perguntam: mas que caramba foi isso? Então, surge do escuridão o grande, o Batman sem capa, mas com chifre, o nosso querido prota, o seguidor de ideia de loira, já com aquele monólogo correndo de fundo dizendo: eu não quero entrar lá como um herói, me permita entrar na prisão como um executor. O bonezinho já começa a reluzir, enquanto o protagonista já manda o discurso: prazer em conhecê-los, escória. Song Osiu, seu novo agente penitenciário. A bandidagem já começa a ficar oriçada, falando: ah, um herói vestido de agente penitenciário? Nós vai arrebentar esse cara na porrada. Mas é óbvio que vida de trouxa dura pouco, e quando o primeiro tenta chegar nele, só uma vapa no meio da barriga, um buraco no tamanho do mundo, e a pancadaria continua: é soco na cara, chute no estômago, tapa no rosto, joelhada, rasteira, mordida, e é só malandro pra um lado, malandro pro outro, e pancada correndo de um lado pro outro,
Depois da fumaça dar uma baixada, a gente vê o estrago que o Prota fez, enquanto os outros prisioneiros ficam se perguntando que raios é aquilo. E o Prota já manda o discurso novamente. Ouçam aqui, seus porcos. Sob ordem do governo, todos, desde o térreo solitário do térreo, primeiro subsolo, segundo subsolo, terceiro subsolo, quarto subsolo, até o quinto andar do subsolo, eu vou assumir. E nessa é mostrado cada uma das sombrinhas dos malucos que ele vai enfrentar, serão executados imediatamente. Enquanto isso, Kakashi asmático continua lá no último andar, dando aquela risadinha, se perguntando: ah, então esse cara chegou. E assim, o Prota no ódio, na violência, na sanguinolência, pronto para dar porrada em bandido, que acaba o primeiro capítulo de Chaos Execution. E também é dessa querida forma que vamos encerrar este vídeo, pois já ficou enorme e eu não quero continuar isso aqui. Bom, já vou dizendo a todos que assistiram o vídeo até aqui, que por favor se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo, se torne membro se possível, ajuda o canal aí da melhor forma possível, porque este trabalho aqui não pode parar. E se você, assim como eu, gostou dessa obra e quer que eu continue trazendo vídeos sobre essa história tão interessante, vou lhe pedir para que você deixe isso nos comentários, e assim eu tenho mais ou menos uma noção do que trazer aqui para vocês. Bom, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui. Eu não aguento mais gravar esse vídeo, foram 48 minutos de vídeo, cara. Eu tive que cortar tudo isso, não.